Fala, meus irmãos, e aí? Tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje, gravando um pouco atrasado, né, mas não poderíamos deixar de registrar a quarta lição da nossa nova revista que estamos estudando, o primeiro e o segundo livro de Samuel, profeta Samuel. O assunto da lição, essa lição é baseada do capítulo 4 ao 7, e o assunto da lição é Icabu e Ebenezer. O texto áureo diz assim: E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. 1 Samuel, capítulo 1 Samuel capítulo 4, verso 22. A verdade prática diz assim: Não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Sem ela, tudo perde o brilho. E a nossa leitura bíblica é todo o capítulo 4 desse livro, tá? E nós vamos ler agora. A versão que nós vamos ler é na NA, tá? Diz assim o texto: A palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filhos acamparam em África. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravo dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos cerca de 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou ali, estava sentado numa cadeira perto. Quando chegou, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora,
Eli estava com 98 anos e seus olhos já não se moviam. Ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto, quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido. Encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: Não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica. Sem dúvida, um texto muito, muito triste, mas também que traz para nós muitos ensinamentos, e é sobre esse episódio que vamos falar na lição de hoje. A nossa lição ela tem 3 tópicos, tá? Antes dos tópicos, eu vou falar dos objetivos. A nossa lição também tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, valorizar a presença de Deus. Segundo objetivo, explicar que pecados têm consequências. E o terceiro objetivo é evitar os ídolos. E agora sim, os tópicos da nossa lição, tá? E antes de falar dos tópicos, eu já peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like para nos ajudar. E ao final da lição, né, não agora, mas no final, compartilhe esse vídeo com alguém, visto que a lição já é amanhã, no domingo. E se porventura alguém não puder ir à escola bíblica, mas vai poder estudar, pois essa aula vai ficar gravada, né, aqui no nosso canal no YouTube. Vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição: foi-se a glória de Israel. Segundo tópico da nossa lição: consequências. E o terceiro tópico da nossa lição: Ebenezer, tá? Nossa lição está baseada dentro desses 3 tópicos. Lembrando, né, que cada tópico desses possui 3 pontos para a gente estudar e analisar. E vamos falar sobre o primeiro tópico, foi-se a glória de Deus, que é o Icabô. Né? A introdução diz assim, ó, Icabô, que algumas versões trazem como Icabode, mesma coisa, é o nome dado a uma criança cujo significado é foi-se a glória. Nada mais sabemos sobre ela, senão o nome e as circunstâncias do seu nascimento. No entanto, o significado e as lições em torno desse episódio são fundamentais para a nossa caminhada com Deus. Como a gente já disse antes, o primeiro tópico foi-se a glória de Deus, e o primeiro ponto aqui dentro é a superstição, baseado no verso de número 3, que diz assim, ó, voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. E o comentário da revista diz assim,
Ontem e hoje, a superstição é um dos grandes perigos envolvendo a religião. Essa arca acompanhava o povo como um símbolo da presença de Deus. Mas Deus foi considerado preso ao símbolo e tratado como um mero ídolo. Em vez de se arrependerem e mudarem, os filhos de Israel trouxeram a arca do concerto para a batalha, e ao fazerem isso, trataram o eterno Deus como um mero bibelô religioso. Mas Deus não é um fantoche ou uma marionete nas mãos de ninguém. Assim, Israel foi fragorosamente derrotado na batalha, perdendo dezenas de milhares de homens, conforme o verso 10 do capítulo 4. Então aqui a gente percebe um equívoco muito grande que a nação de Israel comete dentro desse episódio. Eles estavam enfrentando os filisteus, um povo inimigo, e para início de conversa, o grande inimigo do povo de Israel foi a sua própria carnalidade, a sua própria imaturidade e falta de visão. Eles deram razão ou deram espaço aos seus desejos, às suas vontades, ao seu orgulho de querer sempre fazer as coisas do seu próprio jeito, desprezando então assim a palavra de Deus. E uma vez desprezada a palavra de Deus, entraram pelo caminho da desobediência. Então aqui entrou o grande problema, porque os filisteus vieram como um castigo à desobediência já feita. E a falta de visão era tão grande que eles não entenderam que os filisteus era um castigo à desobediência deles. Então o caminho seria se arrepender e se voltar para Deus, mas não. Eles tentaram lutar contra o castigo de Deus sobre eles. E além disso, né, tanto que eles sabem que, ele fala aqui num dos versos, porque o Senhor nos derrotou diante dos filisteus. Eles sabem que a derrota que eles receberam foi Deus que permitiu, mas eles insistem nessa batalha e agora eles trazem a arca como se obrigando a Deus a fazê-los vencer a guerra, né? Então, a superstição é isso, é você tentar criar um Deus que satisfaça as suas vontades e que você não tenha nenhum compromisso com ele, e sim ele com você. Esse é um erro do povo de Israel da época e é o erro de muitas pessoas atualmente, agora. As pessoas buscam a Deus quando precisam, mas não querem ter compromisso com Deus, querem que Deus seja apenas o Papai Noel delas. Traz os presentes, os benefícios, mas não quer ter vínculo ou relacionamento algum com ele. O segundo ponto aqui dentro vai falar sobre a idolatria, que é o verso de número 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Lamentavelmente, a idolatria havia se disseminado e todos esqueceram-se do que o Senhor fizera por eles, tirando-os do Egito e introduzindo numa boa terra. O culto à deusa Astarote, ou Astarte, uma das mais antigas e disseminadas divindades semíticas, era carregado de orgias, pois representava a fertilidade. No capítulo 7, verso 4, temos o termo Baalins, que eram imagens do deus Baal, a suprema divindade masculina e marido da deusa Astarte. Israel foi profundamente contaminado pelo culto que estava na moda em Canaã, e nesse período, ao invés de influenciarem, foram influenciados. Aqui nós percebemos então que a idolatria ela entra como uma influência externa para dentro da nação de Israel,
algo que Deus já havia tratado. Logo quando o povo entra na Terra Prometida, Deus avisa: não se misturem com as culturas dos povos pagãos. Eu sou o Senhor. Várias vezes Deus vai falar isso. Na Torá tem várias vezes essa expressão. E o erro foi permitir que essas influências entrassem. Esse foi um segundo erro. Um outro erro da nação de Israel é dar espaço a isso. Não podemos abrir espaço para influências que não venham da parte de Deus. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é imitar a Deus, é ser influenciado pelo Espírito de Deus. Qualquer outra coisa que fuja disso, e até mesmo que seja a nossa vontade, está errado. Às vezes a gente quer colocar o nosso coração nas coisas, a nossa vontade nas coisas, e está errado. Jesus, ele fala que os maus desejos, eles vêm do nosso coração, que é impuro. Então nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Ao ser influenciado pela idolatria da época, pelos deuses da época, a nação de Israel passou a olhar para Deus, para o eterno Deus, também como um ídolo. E assim como Baal e Astarte faziam as vontades do povo, dos povos pagãos da época, Israel pensou, né, na sua ignorância, que Deus também tinha a obrigação de fazer as vontades deles. E esse foi um pensamento equivocado. Então, tratar Deus como um mero ídolo, isso é um caminho errado e que o inimigo ele tem cada vez mais colocado de forma estratégica que as pessoas tenham uma visão errada de Deus. O terceiro ponto aqui dentro é a desobediência. Desobediência fala no verso 21, mas chamou o menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. O próprio escritor canônico diz que a expressão Icabô significa a glória de Deus se foi. Outro significado é Deus abandonou Israel. Estudiosos acrescentam ainda o sentimento de foi para o exílio. Isso porque a arca foi levada para uma terra estrangeira. E tudo isso aconteceu devido à desobediência gradativa e constante do povo de Israel. E como sempre começou a ser praticada pela liderança. Então, nesse terceiro ponto aqui, ainda no primeiro tópico, nós vamos perceber três coisas, né? Falando do primeiro ponto, a superstição, o segundo ponto, a idolatria e agora no terceiro ponto, a desobediência. Isso é uma evolução para um progresso, uma progressão que o pecado ele produz. Então, não é automático e não é de forma drástica, mas de forma gradativa. Primeiro, Israel tem uma influência negativa de outros deuses. Em segundo ponto, ela se corrompe, não tendo mais um relacionamento e uma visão exata e correta da parte de Deus. E o terceiro ponto já é a desobediência que eles cometem, não reconhecendo mais a Deus. E no terceiro ponto nós vamos perceber que essa desobediência e esse afastamento da presença de Deus, ele se dá por conta da liderança ter se corrompido. Então, é uma corrupção que vem de cima para baixo, né? Da liderança, daqueles que deviam ensinar e conduzir as pessoas a andarem no caminho de Deus. Eles entraram por outro caminho, fazendo o que não era correto, e assim conduziram as pessoas para longe de Deus. Então, o Israel de Deus, ele não é inocente diante disso, mas
mais culpa tem, eu entendo, a liderança por não ter sido fiel a Deus e não ter conduzido o povo na direção correta. Isso faltou por conta do não ter compromisso com a palavra de Deus, né? Não ter compromisso com aquilo que eles haviam aprendido de Deus. E eu acho que eu até falei num oráculo isso. Se você for analisar a fundo, a culpa, de fato, de tudo isso é de Eli, por não conduzir bem a sua casa, por não conduzir bem a sua família, por não ensinar os seus filhos a disciplina do Senhor. Então, permitir que os seus filhos se afastem de Deus, permitir que os seus filhos se afastassem de Deus, foi permitir que eles influenciassem toda a nação a se afastar também de Deus. Aqui nós vamos entrar no segundo tópico, que vai falar sobre as consequências. Primeiro ponto aqui é a derrota. Segundo ponto, juízos sobre Dagon. E o terceiro ponto, a ausência de Deus. A derrota, verso de número 2 do capítulo 5. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Não gostamos de falar em derrotas e fracassos, mas a Bíblia não os esconde. Todos gostamos de triunfo e vitória. Não à toa, muitas pregações modernas se limitam a jargões encenados, do tipo: você é um vencedor, tome posse da bênção, determine a sua vitória e coisas afins. Mas olhemos para Israel. Não existe vitória sem Deus. Só até aqui nós vamos ler. Estou meio gripado. Então, o primeiro resultado de perder a presença de Deus é a derrota. Aqui, a nação de Israel enfrenta o início das consequências de sua desobediência. E a primeira delas é perderem a presença de Deus, perderem a arca da aliança que representava, né, a presença de Deus. Eu sempre digo que as coisas materiais, elas são o reflexo das coisas espirituais. Então, a nação de Israel, ela já não tinha relacionamento com Deus, ela já não tinha compromisso com Deus, portanto, já não tinha a presença de Deus. Essa foi a causa da derrota. Mas perder a arca da aliança, que representava a presença de Deus, foi apenas um reflexo daquilo que já havia acontecido com eles. E aqui no segundo ponto, nós vamos falar sobre juízos sobre Dagon. Né? Dagon era uma divindade dos filisteus, e o verso 4 do capítulo 5 diz assim, ó: levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, e dele ficara apenas o tronco. Diante da recusa em mudar e da persistência em andar semelhante aos cananeus, Deus permitiu não somente a tomada da arca, mas também a devastação de Siló. Agora eles viviam um tempo de juízos. Então a nação de Israel foi castigada por Deus, né, através dos filisteus. Só que agora entra um juízo também sobre os filisteus, porque são uma nação pagã. E eles pegaram a arca da aliança e a colocaram dentro do templo do deus Dagon. Aqui nós vamos ver que o juízo de Deus, ele vem por todos aqueles que o desobedecem. E os filisteus aqui, eles não estão celebrando apenas uma vitória sobre Israel, mas também estão celebrando uma vitória sobre Deus. Eles entendem que vencer Israel é vencer a Deus. E Deus está mostrando aqui que ele é superior e que não há Deus como ele, e que todos os ídolos são nada diante dele. Por isso a humilhação ao deus Dagon dentro de seu próprio templo. Aqui no terceiro ponto, nós vamos ver a ausência de Deus. É o verso de número 1 do capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Como já explicado, Israel se apegou supersticiosamente ao simbolismo da arca da aliança. Então, quando ela foi
saqueada, Deus foi considerado ausente de Israel. Precisamos considerar que toda a religiosidade do Antigo Testamento girava em torno do templo ou do tabernáculo. Realmente, as Escrituras revelam em 1 Samuel 7:2 que durante os 20 anos em que a arca ficou em Kiriat Jearim, o povo suspirava e ansiava, desejava Deus, ou como está escrito, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Os pecados do mundo não são tolerados por Deus quando são encontrados na vida do seu povo. Então aqui nós vamos perceber que, ainda que não seja valorizada a presença de Deus, quando Deus se afasta, todos caem em si e recobram a importância de ter a presença de Deus. O povo ansiava pela presença de Deus, desejava, porque eles sabiam que o que havia de mais importante em suas vidas era, de fato, ter a presença de Deus. E a ausência de Deus nos faz perder totalmente o sentido. O inferno é exatamente isso, a ausência de Deus. E não há castigo maior ou pior do que esse, de perder ou não ter a presença de Deus. O terceiro e último tópico da nossa lição aqui fala sobre Ebenezer. Nós vamos entender agora o que significa isso. Primeiro ponto, arrependimento e confissão. Através de Samuel, agora já reconhecido como porta-voz de Deus e seu profeta, o povo é instado ao arrependimento. Voltem ao Senhor de todo o coração, é o chamado divino. Arrependimento é a condição básica para qualquer pessoa se aproximar de Deus. Então Samuel, aqui, já iniciando o seu trabalho como profeta, ele, com a visão correta do cenário e sabendo o que o povo precisava fazer para recuperar a presença de Deus, ele traz a solução, né, que seria chamar e convocar o povo ao arrependimento. E foi o que o povo fez. E o segundo ponto aqui dentro desse terceiro tópico é uma outra atitude que o povo devia fazer: abandono dos ídolos. Isso é uma mudança de vida. É preciso confessar o pecado e abandoná-lo. A palavra de Deus aponta o caminho da vitória quando diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. O povo de Israel veio não somente confessando, mas também repudiando seus ídolos e decidindo novamente servir somente ao Senhor. Então, tomando uma outra postura, o povo de Israel agora abandona todos os seus ídolos e, de coração, eles se voltam para Deus, né? Tendo atitudes corretas. Aqui a gente percebe a grande importância de uma liderança com relacionamento com Deus, com visão, fazendo com que o povo se volte para o caminho certo. E o terceiro ponto aqui é Ebenezer. A prática de colocar pedras para comemorar acontecimentos importantes fazia parte da vida do povo de Deus. Ebenezer significa pedra de ajuda. O monumento era um memorial erguido pelos israelitas para nunca esquecerem que Deus os havia ajudado e de que continuaria a ajudá-los se confessassem, se confiassem nele e guardassem a sua aliança. Ebenezer, então, aqui no verso número 12, diz assim, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eles então conseguem ter um relacionamento com Deus, conseguem novamente se voltar para Deus, graças à orientação, né, à condução ali de uma liderança espiritual, né, uma visão espiritual. Eles se voltam para Deus e esse é o início do serviço, do trabalho do profeta Samuel. Então, todos nós precisamos nos voltar para Deus, nos arrepender, estar em comunhão com Ele e ter a presença de Deus, valorizar a presença de Deus. Isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. A aplicação pessoal diz assim:
Se insistirmos no pecado, Deus não andará conosco e sozinhos estaremos vulneráveis. Mas se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será nossa companhia, nossa alegria e nossa vitória hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que essa aplicação pessoal fique fixada na sua mente. Responda aqui embaixo nos comentários o questionário da nossa lição. Primeira pergunta: seria correto afirmar que o afastamento da palavra de Deus nos afasta de uma vida de santidade? Por quê? Responda aqui nos comentários. Segunda pergunta: qual o significado de Icabô? Terceira pergunta: mencione 2 princípios aprendidos para uma vida vitoriosa. Não esqueça de compartilhar essa lição com alguém. Lembre de deixar o seu like e também se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.